O Internacional está definindo qual o campeonato brasileiro que vai jogar. Vai olhar para cima ou vai olhar para baixo? Os últimos resultados apontam que o time de Diego Aguirre tem potencial de evolução para brigar na parte de cima da tabela, mas o aproveitamento de toda a passagem do técnico uruguaio até aqui não é tão bom assim. O técnico, entretanto, admite que nesse momento os resultados são mais importantes do que as atuações, mas prometeu que o time vai apresentar mudanças e melhorias a partir dos próximos jogos. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar o like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar sobre a passagem de Diego Aguirre no Internacional, porque eu tenho aqui alguns números interessantes para trazer para vocês em relação aos últimos jogos do Internacional, a passagem toda do técnico Diego Aguirre por aqui e aquilo que o Inter pode ou pretende brigar dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. É inegável que desde o jogo contra o Flamengo houve uma mudança na postura e nas projeções do Inter dentro da competição nacional. E não é à toa. Nos últimos 5 jogos, desde a vitória contra o Flamengo, que foi um marco dentro do Campeonato Brasileiro, o Inter disputou 15 pontos e conquistou 11. Foram 3 vitórias e 2 empates em 5 jogos. E o retrospecto desses últimos 5 jogos apontam que o Internacional pode brigar na parte de cima da tabela. Esses 5 jogos, por exemplo, o Internacional teve 73% de aproveitamento. Isso é aproveitamento de time campeão brasileiro. Para vocês terem uma ideia, dos últimos campeões brasileiros, o único que teve um aproveitamento superior a esses 73% que o Inter teve nos últimos 5 jogos foi o Flamengo do Jorge Jesus, em 2019. Então, não é errado dizer que nas últimas partidas o Inter tem tido aproveitamento de campeão brasileiro. Só que, claro, essas últimas 5 partidas foram a partir da 15ª rodada. Nas 15 rodadas anterior, o Inter teve um aproveitamento muito ruim, tanto na passagem do Miguel Ángel Ramírez, como no período em que o Osmar Loss foi o técnico interino e no início do Diego Aguirre, onde ele deu inclusive uma patinada, conseguiu algumas vitórias importantes, mas teve alguns resultados ruins também. Isso indica que o Inter tem uma projeção de crescer dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Os últimos resultados mostraram isso. O Inter hoje é o 9º colocado e olha para a parte de cima. E o grande objetivo internamente, na direção colorada, com as pessoas que eu converso, é a vaga direta na Libertadores do ano que vem. E esse é um objetivo que não é tão distante assim. De certa forma, ele é até plausível. E eu trago aqui para vocês o porquê. Hoje o G4, ele é G4. São 4 times que se classificam através do Campeonato Brasileiro para a fase de grupos da Libertadores da América. Só que existe uma grande possibilidade desse G4 virar até G7, porque o campeão da Copa do Brasil, ele provavelmente é um dos times que está na parte de cima da tabela. O campeão da Libertadores, tudo indica que será brasileiro. E existe ainda a possibilidade do campeão da Copa Sul-Americana ser brasileiro. Red Bull Bragantino está aí na briga. Então, seria um G7 no qual o Inter é o 9º colocado hoje e tem uma projeção de melhoria dentro da competição nacional, uma projeção de arrancada na tabela do Campeonato Brasileiro. E é isso que nutre a expectativa interna no Beira-Rio de que o Inter pode brigar pela fase de grupos da Libertadores dentro do Campeonato Brasileiro, e é esse o grande objetivo traçado pelo Inter para a competição nacional. É claro que o discurso hoje público, ele é de jogo a jogo, principalmente porque o Inter precisa corrigir alguns problemas de dentro de campo. E o Diego Aguirre falou sobre isso depois da vitória por 1-0 sobre a equipe do Sport Recife. Não foi uma atuação brilhante do Internacional e o Aguirre concordou com isso. Ele entende que as 2 semanas de treinamentos que ele teve geraram uma expectativa de que o Inter pudesse ter até um desempenho melhor em relação ao que teve na partida contra o Sport. Mas ele destacou que o jogo foi difícil pelo adversário, que tinha uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, em um campo ruim de jogar, em um clima ruim de jogar, e que tudo isso pesou para que o Inter não tivesse uma atuação brilhante. Mas ele prometeu que as melhorias acontecerão na equipe já a partir do jogo contra o Fortaleza, no próximo domingo pela manhã. Não à toa, o Inter deverá ter o retorno do Tyson,
deverá ter o retorno do Rodrigo Dourado, jogadores que dão um peso para esse time do Internacional e que são titulares absolutos e que podem participar também, serem partes de uma melhoria do Inter dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Só que eu vou trazer aqui um lado negativo em relação aos números do técnico Diego Aguirre. Se nas últimas 5 partidas, a partir desse marco do jogo contra o Flamengo, o Inter tem aproveitamento de campeão brasileiro, a passagem do Diego Aguirre é de time médio na competição nacional. Em 42 pontos disputados, e o Aguirre participou de 14 jogos com o Internacional no Campeonato Brasileiro, o Inter conquistou 21, ou seja, 50% de aproveitamento. Para vocês terem uma ideia, 50% de aproveitamento normalmente é o que o 8º, 9º, 7º colocado tem no final das competições nacionais como o Campeonato Brasileiro. Então o aproveitamento do Diego Aguirre, ele é de time de meio de tabela, mas o aproveitamento desse Inter, que teve uma remontada a partir da vitória sobre o Flamengo, é o aproveitamento de campeão brasileiro. Qual o aproveitamento que você acredita que o Inter vai manter até o fim do campeonato? O Diego Aguirre prometeu melhorias, prometeu que o time vai jogar mais do que está jogando. Consequentemente, prometeu também que o time vai seguir subindo na tabela. E o objetivo está traçado. É a fase de grupos da Libertadores. Não esquece de deixar o like, te inscrever e ativar as notificações. Hoje tem mais vídeo do Inter. Minha voz não está 100% ainda, mas eu prometo que um dia é o melhor, tá? Beijo!